Olá, olá, agentes secretos infiltrados no multiverso. Meu nome é Patrick Timóteo e você está assistindo ao Trick Studios. E em mais um vídeo semanal a gente vai falar sobre agora o terceiro episódio da série Falcão e Soldado Invernal. O episódio do meio, a gente está exatamente na metade dessa série e agora sim a ação veio. Vem comigo! Então, para começar, esse episódio já inicia de uma forma bem diferente, com uma espécie de um comercial. Foi uma coisa bem estranha. Parecia que eu tava assistindo WandaVision de novo, porque tinha um comercial logo no início do episódio, mas a gente descobre que aquilo dali era um comercial de nada mais nada menos do que o Conselho Global de Repatriação, ou seja, uma entidade mundial que foi criada justamente para combater os apátridas e combater essa ideia de um mundo sem países, sem nações. E esse comercial, como eu disse, ele traz uma sensação muito de WandaVision, de um mundo perfeito, é um comercial muito bonito, que mostra a paz, mas então nós temos o corte para a realidade, onde um grupo tático comandado pelo John Walker invade aquele covil na Alemanha e tenta buscar os apátridas que já não estavam mais lá. E aí com essa situação a gente vê de novo aqueles sinais de que o Capitão América, o John Walker, não vai ser exatamente esse símbolo para a nação como foi o Steve Rogers. Para começar, ele tá na Alemanha, ele tá num país que não fala inglês, e aí ele chega na casa daquelas pessoas e quer que eles falem inglês, que é como se fosse uma obrigação. E aí então quando ele vê que aquele residente não fala inglês, ele chama um tradutor, que é o parceiro dele, o Estrela Negra. E obviamente que esse alemão apoiador dos apátridas não fala nada pra ele. E aí quando ele afronta o John Walker falando inglês, o novo Capitão América larga a seguinte frase: "Você sabe quem eu sou?" Como se fosse uma coisa extremamente óbvia, como se fosse algo importante pro mundo. E aí então, como eu já tinha dito no vídeo anterior, esse cara ele simplesmente tá demonstrando como o poder tá subindo a cabeça dele e como ele pode se tornar esse líder extremista. Porque logo em seguida, depois que ele sai desse galpão, desse ambiente que eles estavam, ele demonstra tá meio atordoado, tá um pouco perdido, o que pode ser um indício de que ele tá sob efeito de alguma droga e essa droga tá mexendo com a cabeça dele, tá tornando ele cada vez mais agressivo. Coisa que ele já era, mas agora tá ficando mais intenso. E essa é basicamente a participação dele nesse episódio. Então, o episódio anterior, o episódio 2, foi um episódio extremamente focado nesse cara. E agora a gente tá indo pra outro lado. Que agora, nessa metade de temporada, a dupla dinâmica vai atrás do Barão Zemo. E pra conversar com ele na cela, o Buck pede que o Sam espere, porque ele mesmo quer conversar com o cara. O Buck entra lá e o Zemo, como um belo piadista, começa a alfinetar ele, dizendo aquelas mesmas palavras que ele costumava dizer no filme de Capitão América, Guerra Civil, que serviam pra ativar o Soldado Invernal e tornavam o Buck aquela máquina de matar. E aí então, depois que o Buck sai da cela e vai conversando com o Sam sobre como é que eles vão tirar o Zemo de lá, a gente descobre que o Buck ajudou o Zemo, fazendo toda uma situação caótica ali, fazendo com que houvesse uma briga, uma rebelião dentro da prisão, e então o Zemo conseguisse sair sem que ninguém percebesse. Então é assim, né? Aquelas habilidades de Soldado Invernal, apesar dele não ser mais um matador, são muito úteis pra esse momento de agente secreto. Com toda essa história da rebelião dentro da prisão, o Zemo consegue escapar usando um uniforme de policial e aparece num galpão onde tá o Sam e o Buck. E nesse momento a gente consegue perceber de novo aquela dinâmica do Sam e do Buck, de dois policiais que não se gostam, que assim ficam se alfinetando. Só que aí o Zemo tenta entrar na brincadeira. Um momento muito legal pra gente ver esse personagem de uma forma diferente, porque se a gente lembra lá de Guerra Civil, ele era um personagem extremamente denso, pesado, e aqui a gente consegue ver ele de uma forma um pouco mais leve. E aí então o Zemo começa a pegar umas coisas que estavam escondidas nesse galpão, inclusive a clássica máscara dele, que foi muito falada, porque no Guerra Civil ele não utilizou, mas é uma máscara muito emblemática, uma máscara muito conhecida pra quem é fã de quadrinho. E agora finalmente ele vai usar essa máscara na série. Saindo do galpão, os heróis chegam num aeroporto e ali o Zemo fala que ele era um oficial do exército de Sokovia, mas o que não excluiu o fato de que a família dele era uma família muito rica e que ele era um barão. E aí, finalmente, assim como em WandaVision nós podemos chamar agora a Feiticeira Escarlate de Feiticeira Escarlate, o Barão Zemo pode ser chamado de Barão Zemo, porque ele então conta pro Sam e pro Buck que ele é um barão. Já dentro do avião, eles estão indo pro próximo destino para tentar encontrar respostas a respeito do soro do super soldado. E dentro do avião a gente pode perceber que o Barão Zemo, ele tem esse humor ácido. Ele tem essa coisa de não jogar exatamente por um lado. Ele defende muito mais os próprios interesses do que propriamente tá querendo
querendo defender, tá querendo ajudar o Falcão e o Soldado Invernal. Ele inclusive pega o caderno do Soldado Invernal, começa a ler aqueles nomes e começa umas alfinetadas ali. É aquela coisa, brincando com a morte, né? Porque, enfim, ele não é mais um matador, mas ele continua sendo forte como Soldado Invernal. Aí você menciona que inclusive o Steve tinha um caderno também, só que o caderno do Steve era feito de coisas que ele poderia assistir, que ele poderia consumir de cultura pra conhecer o novo mundo. Aí rola até uma piadinha sobre os estilos de música, o estilo de música que o Buck gosta. Mas então eles começam a falar sobre os apátridas, inclusive o Barão Zemo menciona o Caveira Vermelha, que também nunca mais tinha sido mencionado e faz parte lá do primeiro filme do Capitão América, sobre toda essa questão e idealização de uma purificação da humanidade. Algo super presente que tá sempre em pauta nas questões da Hydra, que inclusive é mencionada, mas o Barão Zemo tira ela da jogada, já diz que não tem nada a ver com a Hydra, porque enfim, outras organizações se erguem conforme a humanidade vai evoluindo. Mas aí eles finalmente mencionam pra onde eles estão indo. E eles estão indo pra nada mais nada menos que Madripoor, que pra quem é fã de quadrinhos sabe que esse país é um país muito famoso das HQs, porque é um país onde justamente o Wolverine e outros X-Men desenvolvem muito da sua trama, muito da sua história. O que, calma gente, calma. Não tô dizendo que vai ter mutantes nessa série, mas como os mutantes já fazem parte da Marvel, e lá em WandaVision a gente especulou um monte. No caso eu especulei, né? Sobre a questão dos mutantes estarem entre o MCU. Na verdade, o que a Marvel tá fazendo é justamente criando esse solo para que lá na frente, quando os mutantes aparecerem, esse universo já vai estar bem maior do que a gente conheceu. Começou lá em Homem de Ferro e hoje a gente tem países fictícios. A gente tem o Wakanda, que já foi criado lá em 2018, agora Madripoor. Então a Marvel tá expandindo, tá fazendo com que esse universo cresça para justamente a gente poder ter um solo fértil para ter novas aparições. Mas e aí, para eles chegarem à cidade, eles precisam de uns disfarces. No caso, o Barão Zemo e o Soldado Invernal são conhecidos por serem vilões, então eles não precisam necessariamente se fantasiar de alguma coisa. Inclusive, algo que eu não mencionei, mas o figurino do Barão Zemo é algo extremamente luxuoso. Confesso que fiquei pensando quem é que é o estilista do Barão Zemo, porque assim, ó, aquele casaco de pele é tudo. Mas com isso, Sam assume uma identidade ali, e no caso ele é chamado de Tigre Sorridente, que também é uma referência lá dos quadrinhos, mas o que importa é que nesse momento ele assume um personagem, ele assume uma fantasia para justamente não ser descoberto e ser pego pelas milícias do país. E algo que chama muita atenção é justamente a construção de Madripoor. Assim como a gente tem aquela construção maravilhosa de Wakanda, com toda a temática futurista e também rústica da cidade, Madripoor é um país lindíssimo, cheio de luz neon, músicas, bares, muita gente com arma. Então isso já é retratado na série, que provavelmente vai ser usado lá na frente também na Marvel. Mas aí nós temos um momento então num bar, onde o Sam, dentro daquele personagem dele, do Tigre Sorridente, Ele precisa tomar uma bebida extremamente nojenta, que é tipo uma cachaça com coração de cobra, uma coisa assim. Dá uma dor no estômago quando a gente assiste. e aí logo em seguida a gente tem aquela cena que também já tava no trailer, que é do Bucky lutando, e é uma cena fantástica. E aí até no final da luta o Sam chega pro Bucky e pergunta se tá tudo bem, né? Porque enfim, aquilo dali começa a trazer algumas memórias, parece que ele tá revivendo o tempo dele de Soldado Invernal, o que pode causar muito mal pra ele justamente por trazer esses traumas de novo. Mas essa luta toda acontece para que justamente o trio consiga encontrar a Sylvie, que é essa personagem que eles estavam mencionando, como uma pessoa que pode ter as respostas sobre o soro do super soldado. E já lá na cena do bar, eles falavam muito sobre o Mercador do Poder, que é um personagem que é alguém super poderoso e que na verdade domina, controla esse universo de Madripoor. E a Sylvie só confirma isso. Mas ela, como uma fora da lei, percebe que tem alguma coisa errada com a chegada do Zemo, porque ele tava preso na Alemanha, e com aqueles dois personagens ali. E aí o Sam fez a burrada, né, e deixou o celular no alerta vibratório. E aí quando ele vai atender, e ele tem que atender em viva voz, porque a Sylvie mandou, eles acabam sendo descobertos, mas antes deles serem executados, milagrosamente a Sylvie leva um tiro. E aí então o trio sai correndo. E nesse exato momento, já tava rolando ali nas redes sociais, no Zap ali, que já tinha uma recompensa pra pegar os três. E aí então, tentando fugir da galera, tentando se esconder, os três acabam entrando num beco. E aí quando eles estão prestes a serem mortos, serem pegos de novo alguém salva eles. E eles descobrem finalmente que quem salvou eles foi Sharon Carter. Que pra quem não lembra, Sharon Carter foi uma personagem introduzida no universo da Marvel lá no filme de Capitão América, o Soldado Invernal. Mas no caso, depois de Guerra Civil,
Civil ela acaba tendo que se refugiar, porque como ela ajudou o Capitão América, ela ajudou eles naquele momento que, pra quem lembra, eles não tinham assinado o Acordo de Sokovia e, portanto, estavam fora da lei. Ela se tornou automaticamente uma fora da lei também, procurada pela CIA e por todos os serviços de segurança do mundo. E então, por isso, ela acaba indo pra Madripoor. Ela leva eles pra casa dela, que é uma casa super chique, cheia de pintura, cheia de coisa assim, super sofisticada. Mostra pra eles que ela tá num outro momento de vida, também tá muito piadista, também mudou muito a personalidade dela depois de todos os eventos que seguiram. E ali ela conta que ela tá sendo caçada também pelos governos mundiais e que ela não pode nem falar com os pais dela. O Sam então pede a ajuda dela pra tentar resolver essa situação, pra tentar descobrir a fonte do soro do super soldado. E em troca ele vai usar a absolvição dele como um novo herói do mundo, pra tentar também tirar o nome dela dessa lista de procurados do mundo. Já então, num depósito de containers que também já estava em trailers, a gente descobre um laboratório secreto dentro de um desses containers, e dentro desse laboratório é encontrado o cientista responsável por recriar o soro do super soldado. Ele inclusive menciona a passagem dele pela Hydra, depois pela CIA, e aí a gente descobre que a CIA está envolvida com a recriação desse soro do super soldado, mas que as 20 doses que esse cientista tinha disponíveis foram roubadas pela Karli, que é a líder dos Flag Smashers. Mas antes que o cientista desse mais detalhes sobre a criação desse soro, o Zemo mata ele, o que mostra de novo que o Zemo ele tá defendendo muito os interesses dele. Então provavelmente aquele cientista sabia mais coisas, talvez até o envolvimento do Zemo com toda essa história, e por isso ele acaba matando esse cara. Então assim, Zemo, legal, mas o que é que ele tá tentando esconder de nós? Inclusive a minha aposta é que o Zemo tá enganando todo mundo, inclusive nós espectadores, então vamos esperar pra ver. Enquanto tudo isso tá acontecendo lá dentro do laboratório, enquanto eles estão lá fofocando sobre o que é o soro do super soldado e como é que ele foi criado, quem tá dando cobertura pra toda essa galera é a Sharon Carter, na cena de ação mais olha a língua, na melhor cena de ação desse episódio, porque ela tá simplesmente acabando com todos os caras que aparecem. É chute, é facada, é tiro, é tudo que pode imaginar ela tá fazendo. E aí então o laboratório explode e o Zemo simplesmente some e a gente pensa, Tá bom, é isso aí, foi embora, acabou, o Zemo largou eles pra trás, assim, tipo, quis ferrar eles e foi embora. mas num momento glorioso dele, usando a máscara super emblemática, ele chega em cima do container e acaba matando os agentes que ainda estavam ali na volta, e inclusive busca um carro pra dar carona pra galera. E aí o plot twist, porque o Zemo salva o dia. Ele então chega com o carro pra eles saírem dali e irem pra Letônia, só que a Sharon decide ficar. E atenção para dois detalhes que são super importantes desse momento. Primeiro, a piada fazendo referência à Guerra Civil, quando o Sam tá sentado no banco da frente e ele não bota o banco mais pra frente, pras pernas do Bucky. E aí então 7 anos depois o Bucky se vinga e não bota o banco pra trás de novo. Bucky trollador. E o segundo ponto dessa cena, eles saem de carro pra continuar a missão e a Sharon vai encontrar uma outra mulher ali que provavelmente é uma aliada dela, provavelmente é uma parceira, e entra num carro também e dá uma certa sensação de uma superioridade, de uma coisa assim. Parece que ela tem uma representação muito mais importante do que ela demonstrou. E aí então aqui a gente tem uma sequência de 3 momentos que eu vou usar também pra finalizar esse vídeo, que é primeiramente uma sequência que aparece os apátridas, principalmente a Karli, demonstrando o sofrimento e toda a questão deles de defender uma causa e terem se sujeitado ao soro do super soldado, toda a dor que eles sofreram para receber as doses e se tornar esses representantes, e hoje a responsabilidade disso. O que chama a atenção da gente porque de novo esse episódio não foi exatamente focado nos apátridas, foi muito mais focado no Zemo e na relação dele com o Sam e com o Bucky, mas os apátridas estão sempre lá, sempre tem alguns momentos. E aí, segundo momento que eu quero resumir aqui, que é o momento do John Walker e do parceiro dele, que de novo é um momento bem rápido, porque ele já foi bem apresentado, ele já foi trabalhado no segundo episódio, mas aqui ele demonstra de novo essa agressividade, ele demonstra essa sede de poder. E o terceiro ponto é na Letônia, quando os 3 agentes secretos, sim, porque esse episódio é um grande episódio do gênero de espionagem, porque o Sam e o Bucky se tornam esses espiões, eles se tornam essas pessoas que estão em modo furtivo, por isso aquela piadinha no início do vídeo. Então o Sam, o Bucky e o Zemo estão na Letônia para continuar a missão deles, para descobrir mais informações a respeito do soro, mas enquanto o Zemo e o Sam continuam a missão, o Bucky para e encontra umas bolinhas estranhas. Enquanto ele vai seguindo as bolinhas, ele encontra uma das líderes das Dora Milaje. Para quem não lembra, as Dora Milaje são a guarda real do povo de Wakanda. Inclusive essa é a mesma personagem que apareceu lá em Guerra Civil, quando o Pantera
Pantera Negra foi introduzida ao universo da Marvel, e nesse mesmo longa, o Barão Zemo é preso por ter matado o Rei T'Chaka. Eu confesso que realmente esse momento foi um momento meio chocante, porque eu não imaginava que essa série teria uma ligação muito próxima com provavelmente o segundo filme do Pantera Negra. Inclusive no vídeo anterior eu falei sobre o Lobo Branco, essa representação, esse codinome que o Soldado Invernal assume nos quadrinhos para trabalhar ao lado do Pantera Negra. Então eu esperar o próximo episódio para ver. Mas é isso, gente, esse episódio foi o episódio mais longo das séries da Marvel até agora, teve mais de 50 minutos, então é muita informação, é muita cena de ação, é muita coisa, mas me digam nos comentários aí se vocês estão gostando desses vídeos, estão gostando desses resumões pra lembrar de cada episódio, e também não esquece de curtir esse vídeo porque isso ajuda demais na divulgação. Me segue no Instagram, me segue no Instagram, me segue no Instagram... Me segue no Instagram porque eu tô sempre postando conteúdo, postando novas informações a respeito das séries da Marvel e toda a produção do Disney Plus. Se tu não é inscrito do canal, já se inscreve aqui porque eu tô lançando vídeo toda semana falando sobre as séries da Marvel. Quando chegar as séries de Star Wars eu vou falar. E ativa o sininho pra sempre saber quando tá saindo vídeo novo aqui. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Muito obrigado pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!